Oiê, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso Bem-Estar nas Finanças aqui da SH. A gente está trazendo uma série de vídeos para vocês, para que a gente possa adentrar nesse universo de uma forma mais facilitada para pessoas ainda que não entenderam a importância de olhar para o seu dinheiro. A gente só consegue manter o bem-estar na nossa vida, o que é importante para a gente, nosso padrão de vida, todos os nossos esforços de trabalho, construção de renda, quando a gente tem a coragem de olhar quais são as melhores estratégias, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro e como eu posso continuar melhorando a minha vida e possivelmente de outras pessoas, daquelas que vivem com você ou até no nível social. Então, tenha coragem de olhar para o seu dinheiro hoje e quantas vezes forem necessárias para que você possa ter um entendimento que essa responsabilidade é só sua. Então, a partir do momento que nós olhamos para ele, nós vamos entrar em contato com vários contextos, inclusive emocional. O nosso campo emocional, ele é decisivo para que a gente possa se permitir ter um novo olhar, mudar a nossa forma de enxergar e principalmente a nossa forma de fazer as coisas. Então, hoje eu quero trazer um assunto para vocês importante, que é a nossa renda. Então, a nossa renda tem vários níveis de renda, tá? Então, a gente sabe que a sua renda, ela está intimamente ligada com o seu padrão de vida, o que isso significa? A qualidade do seu supermercado, qualidade da sua moradia, qualidade das suas escolhas, a liberdade dos seus nãos e dos seus sims, né? Do seu carro. E quem faz isso são a sua profissão, as suas habilidades técnicas, as suas competências. Então, sabe-se que não necessariamente mas sabe-se que quanto mais você tem habilidades e competências desenvolvidas, seria mais fácil você gerar renda, tanto no formato CLT quanto no formato empreendedor. Então, a gente tem aqui, gente, ó, eu gosto de colocar 5 níveis de renda, tá? Existem mais, mas é para poder simplificar para vocês. A gente tem aqui o primeiro degrau, que é o degrau que a gente chama de sobrevivência, aquele que custeia, o custo, quanto custa a sua vida? Então, quanto custa a minha vida? Lá, moradia, contas fixas, contas variáveis, né? Como eu me locomovo, se eu tenho convênio médico ou não, quais as roupas que eu compro, quanto é o meu cartão de crédito, estudos, quanto você tem tudo isso, quanto você tem um X por mês. Esse é o seu custo de vida, certo? Se você está num formato de CLT, você teria uma certa estabilidade. A gente sabe que estabilidade não existe, você pode ser mandado embora a qualquer momento, certo? Mas, geralmente, a gente fala que esse custo de vida, por exemplo, lá, R$2.000, vezes 6 meses, então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 mil. Você teria que ter um fundo aí, uma reserva que é muito conhecida como reserva de emergência, né? Se acontecer qualquer problema, você tem esse valor aqui. É fácil? O brasileiro tem essa educação financeira? Não, não tem. Mas a gente já pode começar a ter. A gente já pode começar a se oportunizar, a se planejar quanto por mês eu consigo destinar para chegar nesses 12K se o meu custo de vida for 2K. Combinado? Até 5 mil, o K significa 1.000, tá? Eu estou no nível desse bem-estar que a gente quer colocar aqui, ó, como se fosse um prêmio, uma conquista. Conquistei, mantenho, melhoro, aquela evolução tá aqui. Esse é o primeiro. Então, se você ganha até 5 mil reais, você tá no nível que a gente chama de sobrevivência, para o custear a sua vida. Muito possivelmente você deve estar passando, se você tem família, filhos, esposa, marido, você deve pagar as suas contas apertado. Sim ou não? Responde aí nos comentários. Por quê, gente? Porque 5K, com tanto de impostos e com todos os nãos, não temos boa saúde, não temos boa segurança, nananana, você acaba tendo custos extras e mais gente acaba dependendo de você e isso não diminui. O seu salário ou sua renda, ela não aumenta proporcional a tudo que aumenta com a inflação, certo?
E aí, o que vai acontecer? Esse 5K, gente, daqui a pouco não tá valendo nada. E você sabe o quanto é difícil, muito possivelmente, ganhar ele. Então, você vai ter que ter estratégias, pensar diferente, estar em novos ambientes, aprender, conhecer coisas novas para que você possa fazer coisas novas, acreditar nisso e não parar para você ir para um novo patamar. Combinado? A gente vai colocar aqui um patamar de 50K. Para quem mexe com dinheiro, para quem já aprendeu a fazer dinheiro, isso daqui é pouco. Mas a gente está falando de uma realidade mediana, que já é um grande salto, gente, quando a gente tem do 5 para os 50K. Poderia colocar milhões aqui. Eu até poderia ir para 1 milhão. Seria nada mal, né? A gente pode colocar esse 1 milhão como meta de vida. Ao longo da vida, você vai construindo o seu patrimônio. A gente já sabe que 1 milhão de hoje, ele não tem o mesmo valor e não faz a mesma coisa que 1 milhão de antigamente, porque a nossa moeda vem desvalorizando, tá? Então, a gente precisa entender que é uma obrigação a gente conseguir fazer cada vez mais renda, mais dinheiro. Como que a gente faz isso? Primeiro com a gente, como indivíduo, e depois quanto mais pessoas eu soluciono problemas, mais eu impacto pessoas com o meu trabalho, mais isso vai ter um impacto tanto social, coletivo, quanto isso volta para mim. Desde que você conheça o jogo que você está jogando. Qual a área, qual a parte fiscal, qual a parte jurídica, e é exatamente por isso que muitas das pessoas não conseguem sair daqui. Porque para chegar aqui já às vezes foi tão difícil, já teve tantas carências como nós temos no nosso país, mas lembra, a responsabilidade é nossa de sair desse lugar. Só que muitas das vezes você não teve um modelo de pai, de mãe, de família, até o que você pertence, né? O seu ambiente, muitas das vezes familiar, muitas das vezes para você se sentir pertencente a ele, que todos ganham abaixo lá dos 5K, e isso não é consciente, tá? É claro que todo mundo quer ter um carro melhor, é claro que todo mundo quer avançar na vida, ou não. Mas por que a gente não consegue muitas das vezes? Porque tá nesse emocional, que precisa ser revisitado, tá? Aí é um assunto para outro dia, mas ele tá intimamente ligado à sua autoestima, a sua questão de merecimento e de ter estratégias de como, quando e quanto tempo, quais as estratégias você vai chegar nesse bem-estar que você vai definir. A gente colocou aqui hoje uns 50K, mas a gente também pode colocar uma metinha de 1 milhão, tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque a gente tá falando de sonhos. Qual é a vida que você quer ter, tá? Tá muito nas suas mãos, mas também uma parte não está. Ok? O que tiver, você tem que agarrar, ok? Então, se a gente tá aqui e a gente quer se sentir pertencente a essa família, se a gente ganhar mais que isso, eu vou ter outros problemas. Se eu ganhar mais, se for bem sucedido, eu vou ter outros problemas. Será que eu vou ser bem vista? Será que eu vou continuar sendo amada? E assim não para. E a gente precisa romper e ir para o próximo nível, que é exatamente isso, sair desse lugar já conhecido, doméstico, que a gente chama, do que a gente tem muitas das vezes como referencial, tá? Às vezes você teve uma família que teve muito dinheiro e perdeu, né? Isso gerou uma dor, isso é uma tragédia, isso é um trauma, e ninguém mais conseguiu sair dessa dor. Então, a gente aqui tem uma série de questões que a gente está trazendo e pulverizando aqui para você se perguntar, você se refletir no quanto isso repercute no seu ganho, tá? Então, se você é lá CLT, você já sabe que tem aquele valor, tem aquele aumento ali irrisório todo ano, tal, e que você tá aí, tá ali, tem as suas continhas ali, pagas mais ou menos, nananana, mas que você teria que ter um salto, né? Se desenvolver, estar em novos ambientes, se arriscar, se desafiar, e às vezes acaba isso sendo mais complicado em alguns casos, quando você tem responsabilidades como ser gestor, né, o provedor da sua família. Só que você deveria usar isso a seu favor para que você pudesse fazer essa transição de carreira de uma forma que você sentisse um pouco menos o impacto, para que você pudesse ir para esse novo salto,
que aí seria em torno aí de 10K, seria o dobro. Então, o que que eu preciso fazer para ter mais impacto na vida de pessoas e para que isso, quando eu ajudo pessoas, né, melhora a vida delas, como isso pode reverter para mim? Então, é como se fosse um ciclo virtuoso. Sair de um ciclo vicioso. Você precisa identificar o padrão. Se é no cartão de crédito, se é no emocional, se é na mentalidade, é porque tá com preguiça, ou é porque isso não é importante, ou quais são os desafios, qual o padrão que você tem que romper para você ir para essa segunda escada do seu bem-estar e da sua família. Que eles possam ser a sua motivação para que você não tenha que pegar ônibus lotado, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, dizer não toda hora para o que é importante para você. Aqui nesse terceiro e para o terceiro, vamos colocar 20K, dobramos de novo, tá? A gente tem que se vislumbrar saindo desses 5, indo para esses 10 e estando nesses 20K. Sim, é possível. Sim, não é muito dinheiro, mas para você pode ser muito dinheiro, mas não é muito dinheiro. E o que que a gente está fazendo aqui? Quando a gente já consegue fazer isso, é porque eu já consegui gerir muito bem o que eu tenho hoje. Então, o seu hoje, ele é decisivo para o seu amanhã. Você tinha parado para pensar nisso? Então, quando nós entendemos isso, que nós temos todos os nossos cursos de vida, a gente tem que entender que isso daqui são passivos. O que são passivos? Só sai. Só sai, o dinheiro só sai. E aí, por você estar nesse ciclo que não é virtuoso, é vicioso, você vai querer prazeres imediatos. E você muitas das vezes segue a manada. O que é isso? Fazer o que todo mundo faz. Por exemplo, sair do trabalho e beber. Parece uma besteira, mas bebida alcoólica é caro. É um exemplo básico e está relacionado também muitas vezes a vício, que é algo estrutural e é uma doença. Combinado? Então, o que que vai acontecer, gente? Quando você tiver coragem de olhar para o que for que esteja afetando as suas finanças, através dos seus hábitos, através dos seus modelos, através dos seus padrões, você entende aonde está sendo ralo, aonde está saindo esse dinheiro. Custo de vida, você vai ter que olhar. Mas você tem algum ralo em que não faz você avançar, faz você afundar. Então, no hoje, você tem que sair do passivo e ir para o quê? Ir para o ativo. Tanto de ideias, quanto de pensamentos, quanto de ações, principalmente, e manter. E, por exemplo, quando você é empreendedor, você vai lá, compra uma banana. Você compra uma banana por 50 centavos. Quando você é empreendedor, você minimamente vai vender essa banana por R$1. Então, teoricamente, se eu comprei por 50 centavos uma banana e eu vendi por R$1, opa, eu já tornei um ativo. Um imóvel, quando você já tem um imóvel quitado, tá vendo quando não é mais fácil quando você já tem alguma coisa? É um pouco mais fácil, a questão depois é manter também. Então, se você tem um imóvel, você pode fazer um aluguel dele, caso você tenha um outro imóvel. Então, é algo que está retornando para você, certo? Outra maneira, não tenho imóvel, modo de aluguel, essa é a minha situação, quero investir, não sei por onde começar, né? Infelizmente, a gente tem muita gente deseducando as pessoas do que educando as pessoas, inclusive na área financeira, tá? Aqui a gente trabalha com estratégias que realmente é diferente do que a maioria fala aí, inclusive no Brasil, pela mentalidade do Brasil, enfim, a gente precisa sair desse risco Brasil, mas hoje o que eu quero trazer para vocês, não tenho nada, então hoje você tem a internet, que é a maior avenida do mundo. Você tá lá se entretendo, passando horas lá, diminuindo o seu bem-estar, acordou, levantou, né? Olhou pro celular, pronto, acabou seu bem-estar. Já modificou todo o seu ciclo circadiano, isso também é uma conversa por um outro dia, mas você tá usando essa poderosa ferramenta contra você. E nós temos que utilizar ela a nosso favor. Como que a gente faz isso, gente? Usando ela pra gente vender, divulgar. Lembra do impactar mais pessoas? Com a sua voz, com a sua experiência. Vender. Se você é CLT, você teve que se vender através do seu currículo para ter aquela vaga. É uma venda,
das suas habilidades e competência e experiência ou não. Quando você é empreendedora ou empreendedor, vocês têm que vender algo, serviço, produto, não importa. Você está vendendo algo a alguém que precisa daquilo. Então, quando você entender que o vender cura algo, cura alguém, a sua vida também melhora. E aí fica o nosso convite para que você possa conhecer os nossos conteúdos, produtos e serviços de bem-estar que modifica tanto a vida das pessoas de uma forma concreta, real e possível. A gente está junto com vocês nessa construção do bem-estar. Aqui a gente parou em 5, 10, 20 e a gente teria aqui a quarta etapa, que seria aí uns 40k, e a quinta etapa hoje nos 50k. Quanto mais você vende, mais você impacta, mais você auxilia as pessoas. Porém, é muito importante fazer isso com algum suporte contábil, jurídico, tendo o máximo de informações possíveis. Mas olha como eu faço começar. Você tendo um link de afiliação de produtos que fazem bem às pessoas, num projeto que você acredita, divulgar para seus amigos, para seus familiares nos grupos do WhatsApp. Falar nos seus stories, falar nas suas redes sociais, se engajar cada vez mais no movimento que pode transformar a sua vida e o do outro. Independente disso, isso é só um modelo, gente, além do nosso convite para você, para que você possa fazer algo melhor com você, algo que você já tem nas suas mãos, que é a sua vida e o celular e os seus contatos. Seja bem-vindo, SH, o seu dinheiro é o seu bem-estar. Perdão. Promova bem-estar para você, para as pessoas que você ama e para a sociedade. Tem ativos, tem objetivos na sua vida, comece hoje. Se precisar de ajuda, chama a gente.